Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, meu nome é Johnny Tommy, tá? Eu vim me apresentar pra vocês, falar um pouco da minha vida. Tô um pouco nervoso porque é meu primeiro vídeo e tenho muita coisa pra falar, muita coisa que eu vivenciei essa vida inteira nesse mundo. Hoje eu estou com 32 anos, mas eu comecei bem novo na vida. Passei por muitas situações na vida. E lembrando a minha irmã, a Sabrina, vocês vão ver eu falar muito da Sabrina. Quando a gente perde uma pessoa, mesmo que não é do mesmo sangue, mas a consideração é imensa, o amor é muito grande. E a forma trágica que eu perdi ela também foi muito difícil pra mim, tá? E eu quero me apresentar de uma forma que vocês entendam o que eu quero passar pra vocês também. De tudo que eu passei. Mas eu vou começar com a palavra que mais me impactou nessa vida toda. Que quando eu já fui uma travesti. Que é o que eu quero colocar agora. E se esse vídeo for para muitas pessoas, eu espero que vocês gostam muito. Eu vou ser bem verdadeiro com todos vocês, do fundo do meu coração. E se esse vídeo as pessoas curtir, começar a se inscrever, eu vou começar a tentar fazer toda semana, para contar toda a minha história, o que eu passei. E também, se for muito ao tempo, tipo assim, a situação for muito legal com vocês, eu vou chamar as minhas amigas, tá? Que eu tenho bastante amigas trava ainda, entendeu? E contar as histórias dela também, o que eu passei com elas também, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar da parte que... Quando eu e a minha irmã, a Sabrina, né? Quando a gente era gayzinhos, né? Ela já sabia um pouco mais, que ela tinha 1 ano de diferença de mim, mas ela já tinha mais conhecimento do que eu um pouco. Eu e ela, a gente sempre brincava. Gente, se eu chorar, deixa eu chorar, tá? Mas eu e ela, a gente sempre brincava. Mas brincava bastante, quando era aquela época rebelde, né? E eu era super fã. Ai, mas adivinha de quem que eu era fã? Da Mia. E tipo assim, eu queria ser a Mia de qualquer forma. Ai, mas tipo assim, você é preto e quer ser Mia? Falei, quero ser Mia, tá. E ela era branquinha, né? E ela é linda. Quando eu contar a história dela no outro vídeo, vocês vão gostar bastante, que ela é muito bonita mesmo. E tipo assim, ai, ela zoava comigo, chamava de gorila. Para, gorila! Para, que você é preta! Querendo ser a Mia. Ai, gente, aquela infância, tipo, eu e ela, a gente zoava muito, a gente brincava muito. E é isso que eu amava nela. Aí a gente, um certo dia, a gente tava numa festa. E a gente era de família mesmo. Aí depois, outro dia, a gente desceu. Eu não sei se foi porque a gente foi no, acho que no Serve Festa, da Avenida Mirassolândia. Gente, eu sou daqui de São José do Rio Preto, tá? Interior de São Paulo. E quando a gente desceu, aí tinha uma amiga que a gente conheceu, que o nome dela é Cleiton, mas só que aí ela colocou o nome dela de Patrícia. Aí a Patrícia tava montada. Eu achei que ela ia fazer algum evento, alguma coisa, tava em alguma festa, alguma coisa assim, mais ou menos, né? Aí, tipo assim, eu pensei comigo. Falei, gente, onde você tá indo, Biltio? Entendeu? Falei, onde você tá indo, Biltio? Ela, eu tô indo ali ganhar um dinheiro. Eu falei, hã? Porque quando eu comecei na minha vida de travesti, eu comecei com 13 anos. Hoje eu tenho 32. Mas, quando eu terminei, eu tinha 22 anos. Eu fiquei 9 anos na vida da prostituição. Então, eu passei por muitas situações. Entendeu? Por muitas situações. Então, é muita história pra contar, muita coisa pra contar. Aí, voltando ao assunto. Aí, eu falei pra ela, como assim? Aí, eu e a minha amiga, né? Eu e a Sabrina. A gente pensou assim, como assim? Ganhar dinheiro aonde? Eu quero saber aonde ganhar dinheiro.
Porque naquela época não tinha oportunidade para as pessoas novas para trabalhar. E a minha mãe também já não tinha muitas condições de comprar coisas para mim. Ela dava o melhor dela. Porque ela era o homem e a mulher da casa. Entendeu? Porque meu pai simplesmente. Um dia eu conto mais sobre o meu pai também. Então, tipo assim, aí eu queria saber aonde ganha dinheiro, como. Aí ela, ai, aí a gente já tinha, eu e a Sabrina já tinha comprado uma perucas. Mas aquelas perucas daquela época, gente, nossa, não existia esse lace, entendeu? As perucas daquela época, como a gente não tinha condições, a gente comprava aquela peruquinha, né, sabe? Feia naquela época. Mas dava pra dar um truque, entendeu? Dava pra dar um truque. Aí eu já tinha comprado, aí eu falei assim, aí eu e a Sabrina, vamos se arrumar então, vamos. E eu nunca vi uma travesti, não tinha conhecimento como travesti, não tinha conhecimento como cafetina, não tinha conhecimento. Então, tipo assim, foi tudo novo pra mim, tudo novo. Foi uma coisa muito nova pra mim. E naquilo, na hora que a gente me montou, a gente foi, aí a gente se arrumou e a gente foi pra esquina. Aí a gente foi fazer programa. Pode jogar, Beauty. A gente jogou. Aí a gente tava lá na esquina, aí a gente, tipo, eu comecei a gostar. Tipo assim, ao mesmo tempo eu tô, modo de dizer, naquele pensamento, eu tô tendo dinheiro. Entendeu? Eu tô ganhando dinheiro, então eu não tava ligando com a opinião das pessoas, não tava me importando com a minha mãe, não tava me importando com a minha família. Eu fui totalmente egoísta. Tipo, pensei só em mim. E a minha mãe, ela é missionária, né? Hoje eu acho que ela é pastora, né? Porque ela cuida de uma igreja, né? E Deus usa ela tremendamente. E é uma história muito feliz de contar, porque o que eu passei foi uma coisa muito marcante na minha vida com a minha mãe. Aí a gente estava lá na esquina, a gente estava fazendo programa, mas só que aí já não sabia de cafetina, porque ela não falou pra nós. A Patrícia já tinha um conhecimento. E a Patrícia, eu acho que tinha o quê? Eu acho que ela era muito mais nova que a gente. Acho que ela começou com 12 anos naquela época. Ela era muito mais nova que a gente. E ela já tinha esse conhecimento. E eu já não tinha. E naquela época, R$ 10, R$ 20, R$ 30 era muito dinheiro. Em 2006, o dinheiro era muito valorizado. Hoje, você pode ir no mercado que, tipo assim, puta que pariu, tá caríssimo, né? Aí, tipo assim, a gente ficava lá na esquina, ainda não tinha não tinha visto nenhuma travesti. Aí depois que eu saí com o cliente, aí depois que ele me deixou, porque é lá perto da zona, mas eu não ficava lá na zona, eu ficava na avenida. Aí depois que eu desci, né, aí eu vi uma. Na hora que eu vi, eu falei, gente, que linda, belíssima. E eu era só apenas uma beauty, né, na vida, né? Um viadinho, né? E, tipo assim, não tinha peito, não tinha nada, eu era reta, magra. Eu vou colocar uma foto minha aqui quando eu comecei, tá? Quando eu comecei. Eu não tenho a foto de eu travesti, porque eu meio que queria pagar o meu passado. Mas eu acho que seria legal eu passar o meu passado para outras pessoas que estejam assistindo esse vídeo, pra ter esse conhecimento. Porque às vezes tem essa sensação de querer muito mais, que eu queria descobrir muito mais. Eu sou geminiana, eu quero descobrir muita coisa, eu quero fazer muita coisa. Eu sou assim, entendeu? Eu não sei se tem outras pessoas, não sei se vocês são assim, se vocês são assim, me conta, entendeu? Mas eu quero descobrir muita coisa. Parece que eu não cabo num espaço pequeno, eu quero aparecer, tô aqui. Eu sou assim, entendeu? Então, eu sempre fui pra frente, mas só que sempre eu era um tipo de pessoa que tentava fazer menos coisas erradas possíveis. O que quer dizer menos coisas erradas possíveis? Por exemplo, eu já sabia me prevenir, me cuidar, entendeu? Graças a Deus, desde quando eu fiz programa, nunca peguei nenhuma doença, entendeu?
E me cuidei muito, graças a Deus. Através disso, também me cuidei bastante. E eu sempre era uma pessoa, tipo assim, queria ganhar dinheiro, sabe? Porque eu entendo a situação da minha mãe que não tinha condições, entendeu? E a minha infância se esse vídeo for pra muitas pessoas, vocês se inscrevam aí, comente, eu quero saber da vida de vocês também, se vocês são assim. E pra mim contar isso pra vocês, gente, vocês não fazem ideia, tá sendo uma coisa, ao mesmo tempo, meio difícil pra mim. É meu primeiro vídeo que eu tô fazendo isso e eu quero contar a minha história, entendeu? E aí eu vou voltar à parte de quando aí eu desci, vi aquela travesti e falei, gente, que linda. Nossa, que linda, na hora que eu vi. Mas as travesti, naquela época, era muito tipo assim, uó, uó, sabe? Ai, gayzinho, ai, que é isso? Sabe? Umas coisas meio uó, não era uma coisa... Não todas, tá? Não todas. Mas aí eu não convivia muito perto, porque dá pra ver a forma de agir, a forma de ser. E eu era muito tipo assim, e aí, qual que é a tua? Porque você pode e eu não posso, sabe? Então era tudo isso, sabe? E quando eu comecei a me jogar, e eu fui, a gente tava numa esquina, tava nós três. Meu nome era Raíssa, tá, gente? Meu nome era Raíssa, como travesti. E tava eu, a Patrícia e a Sabrina. A gente começou nós três. Aí eu tava lá na esquina, nós três. Aí a gente divertindo. Ixi, a gente curtia bastante. E a gente tava mais por, tipo assim... Eu não sabia, eu era uma bichinha nova, eu não sabia, tipo assim, de muitas coisas, eu tava me descobrindo, a gente tava ganhando dinheiro, tipo assim, sabe, eu tava em outro mundo, sabe? Hoje eu amo as travestis, eu dou valor nas travestis, eu luto pelas travestis, porque eu passei a situação, entendeu? Por isso que eu tô vindo aqui contar pra vocês, porque eu passei, eu amo as travestis, eu amo. Eu amo porque eu sei, não é luxo, não é... Hoje eu mesmo vejo que, tipo assim, eu vejo muito travesti se entregando, sabe? Beleza, corpão, carão, sabe? E isso eu amo, 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 amo. Entendeu? Tipo assim, não é fácil. Não é fácil porque as pessoas te olham torto. Então eu passei por todas as situações. Eu senti na pele. Eu senti na pele. Entendeu? E quando a gente tava na esquina, desceu a cafetina. Ai, gente. Quando desceu a cafetina com um monte de travesti, um carrão preto, ela chama Piauí. Lembra até hoje, hein? Eu não sei como ela tá, mas eu acho que ela tá presa, entendeu? Mas eu tenho história com ela também, entendeu? E aí, ela desceu. Aqueles negócios ai, como chama? Ai, como que fala? É de beisebol, aquele taco de beisebol. E ela tava com aquele taco, mulher. Mirela, corre aqui. A colher do céu. Ela tava com aquele taco. Aí ela chegou. Ela falou assim, aí a diária. E ela tava com o marido dela também. O marido dela era belíssimo, belíssimo. Entendeu? E aí ela ia, diária. E naquela época, a diária era R$10. Gente, hoje vocês podem falar assim, ai, R$10 não é nada. Beauty. Naquela época, R$10 era muito. Em 2006. Era muito. E, tipo assim, na hora que ela R$10. E eu já tinha feito um programa. As outras não tinha. A Sabrina. A Sabrina e a Patrícia não tinha. Saíram correndo. Fugiram. Eu fiquei porque eu tinha os R$10. Aí eu falei pra ela, eu posso ficar hoje, a noite toda? Sim, mas amanhã eu venho cobrar a diária. Diária. Tá bom. Quer dizer, todos os dias tinha que dar R$10 pra ela. Quando eu descesse. Aí, por eu já estar ciente disso, eu já fiquei mais calmo. Porque a cafetina já sabia quem eu era. Começou a me conhecer. Então, antes de ela ir me cobrar, eu já descia na zona e já dava o dinheiro pra ela.
É o que a gente sempre fazia, eu, a Sabrina. Patrícia eu não sei, porque a Patrícia tem uma história muito grande pra contar sobre ela também, entendeu? E da Sabrina também, então é muita coisa. Mas eu vou falar sobre mim esse vídeo, tá, gente? Eu tô falando sobre mim, mas eu tô contando delas, porque delas vão ter muita história também, entendeu? Mas contando mais de mim. Aí eu comecei a perceber que, tipo assim, eu tô ganhando dinheiro, tá na hora de eu me investir, tá na hora de eu me jogar. Mas, gente, não sei se acontece isso com todas, não sei se aconteceu com vocês que já passou por isso. Pra quem já passou em esquina, já viveu isso. Comigo, parece que eu sempre soube que não ia ser tudo aquilo. Continuar. Sempre, parece que sempre algo em mim, nunca tipo assim. E quando eu era de igreja, eu pregava, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha já uma mentalidade, porque Deus me usa tremendamente, entendeu? Me usa tremendamente. E até hoje, por eu ser um homossexual, a minha mãe, que é pastora, história com a minha mãe também, entendeu? É muito grande também. E muito linda também. E quando eu comecei, aí eu me montava na casa da Sabrina, que a Sabrina morava com a avó dela. E a avó dela era babado, gente. A avó dela tinha ciúmes muito da Sabrina. E eu e a Sabrina era assim, né? Uma branquinha, uma moreninha. Aqui, ó, assim, a gente. A gente passou por muitas situações, eu e ela. Aí a dona Cida, que se foi já também, né? Ela fala, ah lá, a galinha preta já tá chegando. Ela falava desse jeito. Ai, gente, e aí quando eu chamava, a Sabrina tá aí? A Sabrina tá aí? Gente, eu não tô falando o nome dela de boy, porque o nome dela de boy era Bruno, tá? Mas na época, né? Aí, tipo assim, aí eu falei, a Sabrina tá aí, ela sempre me metiu louco. Sempre falava que não tava e a Sabrina tava no quarto dela. Ela, para de mentir, velho, eu tô aqui, para de meter louco. E a dona Cida era fogo, fogo, fogo. E ela foi em paz, mas, tipo assim, foi muita história com a dona Cida. E quando eu tava na esquina, eu comecei a perceber que não era aquilo. Tipo assim, ao mesmo tempo eu sabia que eu tô ganhando dinheiro, modo de dizer, naquela época, fácil, mas não era fácil, entendeu? Mas eu tinha dinheiro. Então eu não pedia nada pra minha mãe, porque minha mãe também não tinha condições, entendeu? Minha mãe fazia o que podia. E toda noite a gente ia, entendeu? Minha mãe começou a desconfiar, né? Tipo, à noite eu tô indo aonde? Minha mãe começou a desconfiar. Quando eu não era sumido, tinha tudo de gay, mas eu vou contar em outro vídeo minha infância, quando eu comecei, né, e quando eu descobri, né, mas só pra lembrar que eu fui julgado antes de saber. Você é gay. Eu não sabia o que era gay quando eu era criança. Já me falava, e aí, sua bichinha? Eu não sabia. Bichinha? Porque minha voz era fina, tinha todos os jeitos, entendeu? Então, era uma coisa, tipo assim, totalmente diferente, né? Então, esse tá sendo meu primeiro vídeo. Eu quero que vocês abram o teu coração e tentem me entender. Que pra mim também não tá sendo fácil, tipo, abrir, assim. Não tá sendo fácil. Mas eu tô querendo fazer isso. Quero sim, quero contar muitas histórias. E lógico, se eu ver que os vídeos estão ficando muito legais, as pessoas estão curtindo e estão comentando, entendeu? Eu vou, tipo assim, vou dar o meu melhor. Vou chamar, eu tenho ainda as amizades com as travestis daquela época, as histórias delas junto com elas, tá? Eu vou ter vídeo com elas também, tá? E a minha mãe descobriu, voltando ao assunto, a minha mãe descobriu que eu estava fazendo programa. Mas, antes de ela descobrir que eu estava fazendo programa, ela descobriu que eu era gay. Como ela descobriu? A minha irmã... minha irmã sempre falava, minha irmã mais velha, que era a Débora, né? Tem história da minha irmã Débora também, gente.
A minha irmã sempre fala, ele é gay, mãe, ele é gay. Aí minha mãe, não, que não, não sei o que lá, não é, que não sei o que lá, que não é. Mas a mãe, acho que via e, tipo, fingiu que não vê as coisas. Aí eu, não é. Aí eu cheguei, eu fui pra boate. Então, naquela época, não pedia documento porque eu me montava. Então eu conseguia passar normal, entendeu? Que aqui em Rio Preto tinha Mixed e tinha a Glow. Aqui, era muito legal. Então eu ia montada. E eu nunca me importei com as pessoas. E nunca me importei com a opinião das pessoas, entendeu? Tipo, se alguém chegar e perguntar pra mim, ai, você já foi travesti, tá, eu falo. Mas eu não fico falando pra todo mundo, hoje não mais, entendeu? Eu fico mais na minha. Eu fico, tipo assim, o meu passado foi muito marcante na minha vida e não tem como eu nunca esquecer. Então por isso que eu tô até fazendo esse vídeo. Porque eu comecei a seguir a Luísa Marilac e eu gostei muito da história dela. Eu adoro a história das travestis. Eu acho que elas passaram por muitas coisas mais do que eu. Mas aí a minha mãe descobriu que eu era gay porque a minha irmã tava falando com ela na cozinha. E aí eu cheguei cansado da escola, que eu tava estudando de manhã e à noite eu tava fazendo programa, escondido, da Mamamis, né? Mas só que aí eu cheguei cansada, as duas estavam falando lá na cozinha. Aí eu falei, aí a minha irmã falou, que é gay, tá? Eu falei, gente, o que vocês estão falando de mim? Que eu não sei o que lá, minha irmã já pra frente, você é gay, que não sei o que lá. Você tá saindo à noite, madrugada, não sei pra onde você tá indo. Aí vai, gente, eu sou gay mesmo, sou bichona, que não sei o que lá. Ela lá, mãe, falando. Ela desse jeito. Aí ela fazer o quê, né? Eu tenho um filho gay. Sabe? Aquela coisa, e eu morria de medo do meu pai. Que quando ela for contar a história pro meu pai, quando ela foi contar pro meu pai, eu fingi que eu tava dormindo, mas não tava dormindo, porque eu não dormia cedo, porque nesses dias eu já, depois que ela descobriu que eu era gay, eu já não tava evitando de ir na rua. Mas querendo ir na rua ganhar dinheiro. Eu tava pensando no dinheiro, entendeu, gente? Tava pensando na grana, quando eu era criança, tá? Aí... Aí eu falei, ai, gente, aí eu escondi assim, eu ouvi a parte que a minha mãe tava contando pro meu pai. Eu achei que meu pai ia falar alguma coisa. Mas é como que ele já sabia o que eu era, sabe? Porque eu tinha todos os jeitos, gente, todos os jeitos. E, tipo assim, e antes de eu saber que eu era gay, as pessoas já me julgavam antes de eu ser, sem eu saber. Então, nisso foi crescendo. E lembrando que se vocês pedirem, eu vou fazer o vídeo da minha infância, que foi muito difícil mesmo. Então, depois disso, aí acalmou um pouco, mas mesmo assim, que aquela coisa, tipo assim, não tava muito perto de mim, aquela coisa, sabe? Mas tava um pouco mais calmo. Aí eu comecei a me montar, fazer programa escondido. Como eu falei pra vocês, minha mãe descobriu. Quando ela descobriu, foi muito forte. Ela descobriu que eu tava me maquiando e me arrumando. E nesse dia, a Sabrina não tinha como me arrumar na casa dela. E eu também não tinha como me arrumar na casa da Patrícia. Que ia demorar muito. Aí eu tentei me arrumar em casa, que ela saiu. Foi pra igreja, né, tudo. E ela saiu e ela pegou. Eu maquiado, tudo. Todas as coisas, assim, montada. Onde você tá indo? Você tá lá? Você tá lá? Eu fiquei já desesperado. Falei, ai meu Deus, e agora? O que eu invento? Tem como eu inventar? Porque já não basta que já descobri que eu era gay, agora virou o quê? Virou o quê? O que eu virei? O que eu virei? Aí eu falei pra ela, falei a verdade. Ficou muito triste, ficou muito... Porque, tipo assim, era difícil ver a minha mãe lutando muito por nós. A gente é em 3, eu sou o caçula. E eu tenho 2 irmãs, que é a Sabrina e a Débora. Então era muito difícil ver a situação da minha mãe. E eu tentava, não sei se vocês entendem, eu tentava não pesar muito, sabe? Que ela era tudo, minha mãe trabalhava de faxina, minha mãe tem a 1ª série, então a forma que ela foi tratada com a mãe dela, ela, tipo assim, tentou ser um pouco diferente da mãe dela, mas mesmo assim ainda tinha. Mas eu nunca apanhei da minha mãe, assim, de apanhar.
Do meu pai também não, entendeu? Meus amigos falam que eu precisava de surra, entendeu? Mas a surra que eu apanhei foi da vida. Então, eu apanhei muito na vida. Aí ela descobriu. Aí eu tentei meio que parar um pouco, né? Parar. Mas não dá, porque eu tava precisando de dinheiro, queria dinheiro pra sair. E naquela hora eu era jovem, né? Queria dinheiro, meus amigos saindo e eu não. Queria dinheiro pra isso, queria dinheiro pra aquilo. Aí eu comecei a fazer escondido e ela sabia. Ela não gostava da Sabrina, que na época era o Bruno. Ela não gostava, porque ela na cabeça dela. Hoje não mais, tá? Eu estou falando que tem história porque ela e a Sabrina ficou assim, ó. É... Aí naquela época ela não gostava da Sabrina, que ela achou que a Sabrina que me levou. Na verdade, quem levou eu e a Sabrina foi a Patrícia, né? Então, aí eu me arrumava na Sabrina, a gente começou a ir, comecei a me jogar na rua, né? E fazer os meus programas. Gente, eu ganhei dinheiro, não vou mentir. Eu fui lá, eu comprei uma moto pra mim, tá? Teve meus investimentos. Mas tudo que aconteceu, tudo antes. Eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a achar que aquilo lá era pra mim. Porque como naquela época não pegava de menor, ou só se fazia ARPRON ou alguma coisa assim, pra ter um emprego. Aí eu fiz ARPRON, né, também, depois eu tive quase 16 anos, eu fiz ARPRON. Mas eu não dei conta, porque o trabalho era muito pesado. E eu fazia programa à noite, entendeu? Escondido, que eu me montava, né? Aí eu decidi parar de trabalhar, porque ganhava, naquela época a gente ganhava o quê? Uns 800, 700 reais. Ganhava 600 reais, mas era muito, gente. Naquela época, 2006, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Então, e tipo assim, mas ganhava pouco, entendeu? E pra mim não tava sendo suficiente, porque depois que você sabe de um lugar que ganha mais dinheiro do que o, um trabalho, comecei a dar valorizar mais o programa. Aí é onde que eu comecei a me jogar. Comecei a tomar Perlutran, comecei a tomar hormônio. E eu era muito magrinha. Era muito magrinha. A foto que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Quando eu comecei, tá? Gente, eu não tenho foto de quando eu era trava, que até eu coloquei Calicalon, que é onde que eu falei pra vocês que agora eu tô falando pra vocês que eu comecei a me jogar. A minha irmã colocou Calicalon em mim. E, tipo assim, quando a gente toma hormônio e é magrinha, tudo assim, começa a tomar hormônio, não tem pelo, não tem nada, o rosto começa a afinar, as coisas começam a ficar bem feminina, sabe? Uma coisa bem menina. Aí começa a ficar com peitinho, sabe? Como se fosse um caroço, assim, vai crescendo. É como se eu tava, né, renascendo, uma menina, uma garotinha. Aí eu. Aí eu. Aí eu comecei a tomar hormônio, comecei a me jogar, né? Aí meu cabelo começou a crescer, deixei um pouquinho mais grande, né? E meu cabelo, se vocês repararem, ó, é bem coisa de afro mesmo, sabe? Então eu não tinha como colocar plaque, né? Porque não ia ficar legal. E aí tinha calicalão. Aí a minha irmã trançava, né? E colocou primeiro calicalão em mim. Pra quê? Quando eu coloquei o calicalão, ó, até na bunda. Pá. Nossa, ficou uma morena belíssima. No meu ponto de vista, tá? Zoeira. Mas ficou assim. Ficou porque eu ganhei mais dinheiro ainda. Porque eu me joguei no hormônio e mudei cabelo, tudo. Fiquei mais à vontade. Porque com a peruca suava, era cansativo, era um ó, era horrível. Medo de algum cliente puxar, entendeu? E aí eu me joguei. Me joguei. Gente, que incrível que pareça, se vocês estão achando que é travesti tá, não. Tá comendo, tá? Tá comendo porque eu comia muito. Tá louca? Eu fazia muito casal. Eu tinha bastante cliente de casal. E eu adorava ficar com mulher. Porque até então eu tinha namorada também. E eu não tenho problema de ficar com mulher. Entendeu? Eu não tenho nenhum problema de ficar com mulher. Entendeu? Porque tem gays que não gostam de mulher, não sente nada por mulher, entendeu? Eu já não
tenho problema com isso. Nunca tive problema com isso. Entendeu? O piu-piu levanta normal. Então eu posso me considerar como um bi hoje. Entendeu? Eu posso curtir os dois. Mas eu gosto mais de homem. Mas em relação, curto os dois. E eu tinha muito cliente de casal. E eles eram muito generosos comigo, porque eu sempre fui educada. Eu sempre fui, mesmo sendo das outras travas, peguei algum estilo, algumas coisas de lá do meu passado, com as outras travestis. Porque você tinha que fazer um escudo. Você tinha que estar pra frente, você tem que ser pra frente, senão a travesti monta em cima de você, entendeu? Eu era babadeira, eu posso me considerar que eu era, tipo assim, eu falo babadeira no sentido assim, eu era educada, eu ficava na minha, mas também não deitava pra ninguém. Modo de dizer assim, eu também não colocava pra baixo não, entendeu? Eu me considerava também. Aí eu já comecei a tomar hormônio, coloquei Calicalon, e aí eu comecei a ganhar mais dinheiro, né? Minha mãe meio que me aceitou não aceitando, entendeu? E eu ajudava colocar comida na mesa, ajudava ela. Então, tipo assim, ela tava vendo que era uma forma que também tava ajudando, mesmo não aceitando o que eu estava fazendo. E esse dinheiro eu tinha pra colocar peito, pra me jogar, colocar silicone industrial. Vou falar sobre o silicone industrial com vocês. E tipo assim, quando eu me joguei no hormônio, aí tinha umas travestis falando pra mim, ai, coloca silicone industrial, que não sei o que lá. Aí eu via nelas silicone industrial, achava lindas, achava muito bonito. Mas eu falei, não, mas porque eu sabia que não ia durar por muito tempo. Pelo menos o que eu pensava comigo, o que eu sentia. Então eu sabia que não ia durar por muito tempo. Falei, não, racha, você tá louco. Não, gente, pelo amor de Deus, assim, eu sou o ó pra agulha, tenho medo de agulha. Sou puta do negão, mas com medo de uma agulha. Não sei se vocês são assim. Se vocês são assim, vocês me contam. Então eu já sou puta do medo de agulha, né? Aí a minha amiga me chamou, eu vi a Bomba Ágata. Gente, eu quero fazer um vídeo com a Ágata, tá? Que a Ágata também tem história pra contar, minha amiga travesti. Aí, com a Laila também. A Laila, depois que eu fiz 18 anos, eu mudei pra casa da Laila, gente. Gente, eu tô tentando falar tudo que eu lembro, tá? Que eu tô lembrando, que às vezes passa alguma coisa, mas eu tô tentando. Aí eu volto, mas eu espero que vocês estão entendendo. Aí, ela me chamou pra bombar. Ai, bomba, coloca lá 2 litros, alguma coisa que você é bem magrinha, só tá no hormônio, né? Se joga, garota. Ai, Beauty, eu falei, não, Beauty. Ai, não, Beauty. Eu falei, ai, meu Deus, que não sei o que lá, não sei o que lá. E eu tinha dinheiro pra colocar se eu quisesse, entendeu? Porque eu tava meio que guardando um pouco de dinheiro pra mim, né? Aí eu falei, ai, vai lá, a bombadeira chegou. Tá na casa lá da travesti. E ainda não morava com a Laila, tá? Com a travesti. Ainda morava com a minha mãe. Aí eu fiquei com a minha mãe até minha mãe foi embora pra Santa Luzia, que largou do meu pai. Aí eu fui morar com a travesti, porque tava morando numa alvorada, que era uma chácara, e era muito difícil pra mim. Aí eu comprei uma motinha pra mim. Mas depois eu entro nessa história, né? Aí eu morei lá, né? Aí ela me chamou pra ir lá na casa dela pra ver bombando. Aí marrou o tecido aqui, vou colocar assim lá, marrou o tecido aqui, marrou o tecido aqui na perna, marrou aqui, que não é pra descer, né? Agulha de cavalo, falei, o quê? Louca! Aí ela enfiava uma agulha assim, e pra dar anestesia, e depois ela vai lá e já metia, ela caçava assim, ó, o lugar pra começar colocar o silicone industrial. E eu vendo aquilo, eu falei, que? E ela gritando de dor. Eu falei, meu Deus, aí já que não é pra mim pôr mesmo. Eu falei, deixa eu continuar aqui com o meu cozinho pequenininho. Ela, entendeu? Deixa eu continuar aqui, eu menininha, fraquinha aqui mesmo. Que, gente, eu falo porque um dos motivos que eu admiro o travesti. Muitas morrem, né? Muitas morrem. Da vida que leva. E eu falo porque elas são muito fortes, as travestis.
parece que cada vez mais elas vira, sei lá, como, não sei como dizer pra não ficar uma coisa, que elas são muito fortes. Eu não sei explicar, mas elas são determinadas. Elas são tipo, porque a vida, eu acho que bate tanto nelas que elas ficam mais fortes ainda. Elas não deitam, não deita. Por isso que eu amo travesti, gente. Eu amo vocês, travestis. Amo, 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 amo. E já senti na pele como vocês passam, viu? Então, eu sei que não é fácil. Não é fácil. Entendeu? Então eu amo vocês. Entendeu? E do fato de eu ter passado por isso e ter visto aquilo lá, eu falei, não, não quero. Aí depois a Cafetina chegou em mim falando pra mim também de bombar. A Piauí chegou em mim pra querer bombar também. Falei, não, não, não. Ah, que coisa eu pago. Isso, essa história de depois a Cafetina pagar e depois eu tenho que pagar a Cafetina, ficar louca. Então eu já era uma pessoa muito esperta. Eu era uma pessoa esperta. E graças a Deus e graças à minha mãe que orava sempre por mim, cuidava de mim, entendeu? E de todas as minhas irmãs que se foram, eu sou o único que sobrevivi. O único que sobrevivi. E eu sei que se eu tivesse continuado, eu teria morrido também. Eu sei disso, eu sentia isso, entendeu? E eu falei, não, 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 não. E naquilo, quer ver, eu acho que com 17 anos, eu já tava meio cansado. Porque quando os clientes, a maioria dos clientes, já chegou, o cliente não querer me pagar, já chegou a acontecer. Quebrei o carro dele todinho no motel. Foi um bafo, mas peguei meu dinheiro. E não peguei a mais, não peguei porque eu não era uma bicha dessas, tipo, de roubar. Não, eu queria o justo, entendeu? Eu queria o meu. Foi o combinado, é esse, então você me dá, você me paga, entendeu? Ou paga ou quebra o teu carro, você decide. Travesti é louca. Aí eu falava assim, entendeu? E já aconteceu isso, e já aconteceu uma vez essa história que eu tenho pra contar que me marcou muito. Tinha um cara que me chamou pra fazer um programa e ele me levou no escurinho. E eu tava com a minha bolsa aqui, já tinha feito alguns programas. Aí, na hora que eu tava um pouquinho mais indo pra frente, ele veio atrás de mim e colocou a faca aqui assim em mim. Aí eu falei, meu Deus. Falei, agora é o meu fim. Falei, desse jeito. Falei, agora é o meu fim. Falei, agora é meu fim. Falei, agora eu vou morrer. Aí eu falei, ai meu Deus, calma. Aí eu, calma, falei, Senhor, meu Deus. Eu falei pra ele, calma, calma, não sei o que lá, não sei o que lá. Dá o seu dinheiro. Dá o seu dinheiro, seu traveco. Que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Dá o seu dinheiro, minha bolsa tava aqui. Eu usava a bolsa aqui assim. Aí eu falei assim, calma, calma, eu vou dar minha bolsa. Tá, dá licença, deixa eu tirar pra me dar minha bolsa pra você. Na hora que eu fiz assim pra tirar, pra dar minha bolsa, eu saí correndo. Perna pra que tem, não deixei minha bolsa não, viu, gente? Levei minha bolsa embora, que era a minha graninha que tava ali. Falei, ok, eu acabei de fazer uma grana. Aí vem um marginal e me pega e quer meu dinheirinho tão sofrido. Falei, não, 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 não. Não, Beauty, eu não aceito. Não deitei. Saí correndo. Saindo correndo porque ele não conseguiu me alcançar. Aí eu fiquei mais perto de algumas travestis. Lá, né? Conversando com elas no truque lá, né? Nem sabendo nada. Porque eu não gostava de ficar contando muitas coisas. Com outras travestis que eu não tinha vínculo, tá? Que não tinha muita coisa assim. Eu era sempre entendendo o lado delas pra não ficar uma coisa... Porque tinha essa coisa de rivais, sabe? Então eu não tentava fazer o menos possível. E eu já não gostava de ficar na zona. Eu gostava de ficar na avenida, que era na Domingos Palavinha. Que eu ficava na esquina. Aí eu ficava com as minhas manas lá, né? Aí, outro acidente que aconteceu é que quando... Eu tinha, gente... eu tenho. Eu não sei se como eu sou uma pessoa crente, né? Que vive na igreja. Ainda vou na igreja, tá, gente? Algo falava, sabe? Não sei se com vocês acontece isso, mas algo falava no meu ouvido aqui, assim, sabe? E tipo assim, eu desci. Tem a avenida de subir e descer.
Aí a gente tava, nós três, tava numa esquina do outro lado, né? Que é a rua que sobe. Aí a gente tava nas três. Aí eu já fui lá e bati uma porta antes. Gente, bater porta é quando sai com um cliente. Aí eu bati uma porta antes, ficou as duas, a Patrícia e a Sabrina. Aí eu fiz o programa e depois eu desci. Na hora que eu desci, a Patrícia já tinha batido uma porta. Entendeu? Aí só tava a Sabrina e tinha um viado lá com ela. Fala viado porque ela tinha... Era travesti, mas só que dava pra ver que ela... Totalmente perdida. E a Sabrina não tinha dinheiro nenhum porque ela não fez nenhum programa. Entendeu? Ela não tinha dinheiro nenhum. Ela não fez nenhum programa. Aí na hora que eu desci, eu olhei assim, algo já falou pra mim. Essa bicha tá querendo roubar. Falei, Sabrina, corre aqui. Falei, vem cá. Mas se ela tivesse viva agora, seria tudo. Pra ela contar essa parte, foi uma coisa bem marcante mesmo. Aí eu falei, corre aqui, vem cá. Vem cá, lá. Ah, eu acabei de conhecer, ela tava ali. Deixa eu falar, ela tá querendo roubar, tá? Como assim? Falei, ela tá querendo roubar. Vamos descer lá embaixo. Desci embaixo. Ah, mas esqueci da Patrícia. Esqueci da Patrícia. Nós tava lá embaixo. E a Patrícia viu que nós... E a Patrícia desceu no mesmo ponto onde a gente tava. Entendeu? Aí ela roubou a Patrícia. Aí a Patrícia viu que a gente tava ali embaixo. Aí ela gritou, Raíssa! Raíssa, corre aqui! Porque eu já era pra frente, sabe? Eu já era do grupo, eu era mais pra frente, entendeu? Eu já, e aí? E aí? Vamos bater no peito então, caralho? Vamos morrer então, as duas. Já era um pouquinho mais assim, mas eu era no meu canto, entendeu? Eu tentava respeitar todas, mas eu era mais no meu canto, assim. Aí ela falava assim, aí correu, pegou e roubou, sumiu a grana. Sumiu com a grana. Aí deu perdida, ela acabou. Vai, Bi, perdeu. Então bora pro próximo cliente. Aí ela foi lá, porque a Patrícia já morava um pouco ali mais perto da avenida. Então ela já foi lá e pegou uma outra bolsa e começou a trabalhar. Aí, tipo assim, eu falo, gente, com 17 anos na rua, eu já tava meio cansado, mas não conseguia sair. Não conseguia sair. E sempre eu colocava um foninho e eu sempre louvava numa esquina. Eu não tava lá escutando uma música mudana, uma coisa assim, eu sempre louvava, sempre louvava. E o que eu vou contar pra vocês agora é uma coisa que marcou muito a minha vida. E não, eu espero que eu não chore agora, não chore. Mas marcou muito a minha vida. Por que que marcou a minha vida? Eu ficava na esquina e a minha mãe, ela... Hoje eu não sei o que eu sinto quando eu falo isso, porque às vezes eu começo a chorar, mas começo a ficar triste. Porque imagine como que foi pra uma mãe ver um filho numa esquina fazer programa. Vocês imaginam como que realmente foi. E as pessoas julgando ela por ter um filho travesti fazendo programa. E naquilo eu não ligava para as pessoas, eu não me importava. Até então eu não me importava nem com o que minha mãe estava sentindo, vendo aquela situação que eu estava. Porque quando a gente vira uma travesti, às vezes a gente fica cego. Pelo menos comigo, falo comigo, tá, gente? Cego, cego que em sentido, Johnny? Eu falo cego em sentido que, tipo, só se importa com você. Você cuida só de você, porque é tantas pessoas jogando pedra, jogando ovo, jogando as coisas. Gente, levei ovada, tá? Levei ovada, pedrada. Então é tantas pessoas, tipo, só te criticando, então você acaba fazendo escudo, sabe? E naquilo a minha mãe passava a capiruinha com o povo da igreja. Eu fiquei normal, mas se minha mãe passava, ela me cumprimentava. Tipo, com o povo da igreja, sabe, como posso dizer, todo mundo da igreja. E as minhas irmãs também passavam e me comentavam que eu ficava na esquina fazendo programa. Aquilo, hoje, lembrando,
Eu não sei, ao mesmo tempo é de felicidade, mas ao mesmo tempo, tipo assim, como eu fiz isso com a minha mãe. Não sei se vocês entendem, mas como que eu fiz isso? Sabe? Eu passei por aquela situação, eu hoje eu venho lembrando, e ela passava lá e me cumprimentava. E mesmo assim, ela depois de um tempo que ela descobriu que eu fazia programa, que eu me joguei, tomei hormônio, ela não falava mais nada. Não falava mais nada, simplesmente ela só orava. Entendeu? Ela só decidiu orar pra mim sair daquilo. Ela só decidiu. Falei que não ia chorar, e tô chorando. Aí ela só decidiu orar pra aquilo. E eu já senti que eu deveria sair dali, mas eu não conseguia. Algo me prendia ali. Gente, eu tinha um escudo muito grande com macumba. Que a maioria das travas, a maioria das travestis, tudo ia na terreiro, né, na Umbanda. E eu já tinha muito, eu era muito, eu vou falar como eu era, né, de verdade. Não gostava, não, sei lá, coisa de pombagira, preto velho, essas coisas. Eu não gosto, gente, eu vou falar como eu era, tá? Hoje eu sou outra pessoa, outra visão, outra coisa. Eu vou falar como eu era, tô falando a verdade como eu era. Eu não gostava, era contra, não gostava. Porque eu acho que ou por eu ter passado muito tempo na igreja, vivi desde pequena na igreja, minha mãe sempre falando da Bíblia, sempre indo muitas pessoas em casa pra orar. E eu vendo toda aquela situação, todas aquelas coisas. Aí eu sempre fui contra. Sempre fui contra. Então eu passando por essa situação. E aí, como eu não acreditava, não acreditava. Coisa de pombagira, essas coisas. Sabe, isso aí, não acredito em nada. Não acredito em nada. Falei, nunca vi nada, nunca acreditei em nada, porque a gente só acredita a fé, né? Falei daquele jeito, mas nunca vi. Se eu falar pra você, gente, eu já vi alguma coisa assim. Já vi uma pombagira, já vi não sei o que lá. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Entendeu? Se um dia eu ver, falar, não, mas não quero ver não. Hoje eu não quero ver não. Mas eu falo daquela época, eu nunca vi, então eu nunca acreditava, então eu nunca achava. Aí beleza. Aí tem a Jéssica, uma outra colega nossa. Gente, falar da Jéssica, eu nem sei se ela tá viva, tá? Eu nem sei, porque faz muito tempo que eu não vejo. Eu não sei se ela tá morando em outro lugar. Faz muito tempo que eu não vejo a Jéssica. Ela morava ali perto da zona. Faz muito tempo eu gostava dela, mas só que aí ela ficava mais povo da zona, era mais pesado. Porque a maioria das bichas roubava, outras coisas, e eu gostava já de ficar num cantinho bem separado delas. Aí ela desceu, né? Ela desceu na rua, a Jéssica. Aí ela parou lá perto de mim. Aí eu falei, meu Deus, eu aqui louvando. Gente, eu passo na avenida hoje, eu falo, gente, olha, aquela esquina ali, eu vivi tanto tempo naquela esquina, 9 anos de esquina, eu falei, gente, vivi tanto tempo naquela esquina, minhas lágrimas, meu suor, tá tudo ali naquela esquina, aqueles, eles são desse jeito, hoje eu passando, sabe, na avenida, e lembrando. Aí ela chegou, ela ficou perto de mim, aí eu falei, meu Deus, e eu gostava de ficar sozinha, porque, não gostava de ficar nem perto de mim com essas coisas. Gostava da minha irmã quando ficava perto de mim, essas coisas. E aí, gente, eu tô contando mais a minha história, mas depois eu conto mais a história da Sabrina, a história da Patrícia, história com a Laila, entendeu? E eu conto depois, se esse vídeo for pra frente, eu vou querer, depois futuramente, já fazer vídeo com as minhas amigas travestis, pra gente conversar, bater papo, tá? Eu tô levando fé no meu primeiro vídeo. Vou começando assim, começando com essa vida e depois vou falando mais. Aí ela chegou, essa Jéssica, perto de mim, a gente ficou lá conversando, né? Ela, Raíssa, que rua penosa! Rua penosa significa que não tem dinheiro, cliente, cadê cliente? E eu estando ali, eu tipo assim, a rua tá parada mesmo, né? A rua tava meio parada. Eu não tinha feito nenhum cliente também. Já chegou eu todo dia ir pra rua e tem dia ir embora sem um dinheiro? Já, gente, já chegou sim. Sem um money.
Fui embora nervosa, reclamando pra Deus e o mundo. Cadê meu dinheiro? Quero grana! E não tinha. Não bati nenhuma porta, já chegou, já aconteceu isso, já aconteceu. Ou não sei porque eu cobrava muito caro e eles não aceitavam. Mas, gente, eu cobrava caro porque eu não roubava. Eu não vou cobrar barato para as pessoas roubarem. Travesti, porque às vezes a maioria cobrava barato pra roubar. Não são todas, tá, gente? Não são todas. Tá? Eu tô falando do que eu passei. E eu comecei a escutar conversa, essas coisas. A maioria, não todas, da zona, a maioria fazia isso, entendeu? Que é o que eu escutava, entendeu? Passei uma vez só vendo uma travesti roubando. Uma vez. Aí, essa Jéssica tava lá, ela falou, ai, nossa, que roupa penosa, que roupa penosa, que não sei lá. Ai, eu vou acender meu cigarrinho. Eu coloco meu foninho, ó, meu foninho. Lá, eu escutando lá, meu hino, lá. Aí ela, ai, eu vou acender o cigarrinho pra minha pombagira, pra ganhar dinheiro. Aí ela foi lá, acendeu o cigarrinho. Ai, meu, eu falei, aí eu falei, não. Vim fazer macumba do meu lado. Já não acreditava. Aí eu falei, ai, nossa, com essas coisas perto de mim. Eu falei, não, pelo amor de Deus, gente. Ai, o peso, né? Sei lá, o que era. Um negócio de coisa. Eu falei, não, vou fazer uma coisa perto de mim. Aí ela vai lá, colocou o cigarro. Acendeu o cigarrinho, colocou no cantinho da parede ali. E naquele dia tava muito frio e vento gelado. Entendeu? E ela colocou ali, eu falei, gente, vai colocar ali, aquele negócio vai apagar. Não meteu pra cima de mim. Fala, o que ela tá fazendo aqui no meu ponto, na minha esquina? Hein, Jéssica? O que você tava fazendo naquele dia? Aí, aí ela colocou no cantinho, em pé assim. Aí tá, beleza, né? Ficou lá conversando, batendo papo pra e eu aqui assim, né? Aí batendo papo, aí do nada dou uns passinhos pra trás, dou uma olhadinha no cigarro assim, no truque, assim, olha. Aí eu vejo, gente, tá fumando sozinho o cigarro. É desse jeito. Aí o sangue de Jesus tem poder. Eu dessa forma. Aí eu coisar. Aí eu olhando pra cima, eu olhando pra cima. Na hora que eu olhei pra cima, ela tava do meu lado. Aí na hora que eu olhei pra cima, eu vi uma moto correndo. Uma moto com dois caras na moto. E essa parte eu vi. Descendo, correndo a avenida. Né? Aqueles moleques maloqueiros, essas coisas, né? Tava descendo, correndo. E eu vi. Aí, na hora que eu vi, ela gritou. Raíssa. Caiu dinheiro lá. Aí ela saiu correndo. Caiu dinheiro lá. Eu falei, onde, louca? Que dinheiro? Eu falei, o quê? Dinheiro? Eu falei, da onde? Aí ela, caiu dinheiro lá. Aí ela foi lá correndo pegar nota de 150. Aí eu falei, gente, não é que a macumba dela deu certo? Que macumbeira. Mas só que, o que me deu pra entender? Eu, vendo aquilo, entendi que existe, tá? Isso foi um claro pra mim que existe. Gente, eu tô falando do passado, tá? Hoje eu já tô com outra visão. Hoje eu respeito a Umbanda. Hoje eu frequentei, tá? Um tempo, depois eu conto essa história da Umbanda. Então hoje eu vejo de outra forma, mas só que aquele dia eu vi que eu achei tipo assim, mas não foi alguém te dando dinheiro de bom grato. Ou porque você fez um serviço. Foi arrancado dinheiro de outra pessoa. Então eu não vi com bons olhos. Entendeu? Não sei se vocês acham isso. Se vocês veem dessa forma também, eu não sei. Quando eu era mais novo, então eu comecei a ver de outra forma a macumba. Então, quando eu era novo, já não gostava. Aí eu vi e falei, mas o que eu vi naquela hora que não era dinheiro. Não era uma coisa... quer dizer, era dinheiro, mas não era tipo alguém te dando dinheiro. Era arrancado de outra pessoa, sem dar, sabe? Então eu vi que, tipo assim, porque quando Deus faz, quando Deus acontece, Deus faz acontecer, não precisando roubar de ninguém, não tirando nada que ninguém de outra pessoa que precisa, ou não precisava, qualquer coisa assim. Então foi uma coisa muito louca na minha cabeça, passei pra aquela parte, sabe?
Então eu vi que existia, se quis me provar, se as entidades queriam me provar alguma coisa ou não, mas eu vi que existia. E naquilo eu comecei a ver de uma forma que existe, mas ainda com preconceito e ainda vendo com um olhar tipo assim, não gostei, sabe? E nisso passa, né? Aí eu na esquina, eu chorava. E os clientes, o que eu vivia com os clientes meus? Eu sempre fui um tipo de pessoa, como eu sempre tô dizendo aqui toda hora pra vocês, com os clientes eu sempre fui uma pessoa educada, uma pessoa que é isso que eu acho que os clientes gostavam de mim. Por isso que é isso que eu, às vezes, depois de um certo bom tempo, eu sempre tinha cliente, sempre tive cliente, que eles gostavam de mim. E gostavam do dote também, né? Vamos ser sinceros. Então, tipo assim, mas eu via daquela forma que era tudo. É tudo as pessoas vivenciar uma coisa tão de outro mundo, por eu ser tão novo e passar por toda a situação, saber que existia casal de hétero, sabe? Eu ficar com ela, com ele, sabe? Umas coisas, sabe? Você vê uma coisa muito nojenta, sabe? Mas eu tava pronta para aquilo porque eu tava precisando de pegar dinheiro, ajudar minha família, ajudar minha mãe, sabe? Mas eu também nunca fui um doce de pessoa, nunca fui uma pessoa maravilhosa. Eu sempre, tipo assim, sempre pensava só em mim. Então por isso que eu falo que eu era mais egoísta, entendeu? Nessa parte. Eu posso falar como eu era de verdade. Eu era muito egoísta. Eu era uma pessoa só pensava em mim, entendeu? Só colocava em mim, assim, e ajudava as pessoas que eu era mais próximo, que eu gostava, que realmente eu gostava. E olha lá, hein? E olha lá. Então, eu sempre me olhava pra mim, pra mim. Mas, e com os clientes eu vivendo e cliente já me pediu pra cheirar, usar droga. Gente, naquela época eu não usava droga. Eu era medrosa, eu era uma coisa... Eu falo medrosa assim, falei, não, já vi tanta gente perdida naquilo, tava vendo tanto mendigo, as coisas. Eu vivia, conversava com mendigo na rua, sabe, com dó, essas coisas, assim. Então, tipo assim, eu falei, gente, se eu usar droga, eu já estou vendo meu futuro, tá ali. Eu pensava assim, sabe? Então, eu falei, não, não. E eu ficava, tipo assim, até 5 horas, quase 6 horas da manhã na rua, filha. Aqui, ó, ralando, bebê, ralando. E os clientes falavam assim, uai, você usa droga? Você usa droga? Você usa droga porque é pra usar com ele também, né? Eu falei, não, não há. Aí, aí depois eu vou falar no sentido de rua com site. Que depois quando lançou, começou, naquela época, começou a ter site, né? Já que até minha irmã Sabrina começou a participar do site e começou a não descer mais pra rua, eu descia pra rua. Entendeu? Aí eu via dos clientes e aí eu contava, eu sempre era curioso, porque igual eu sempre falei desde do começo do vídeo, eu queria entrar em espaço, eu queria descobrir a vida, eu queria saber da vida, como que é, por que as pessoas fazem, por que isso, e eu sempre curioso. E eu perguntava pros clientes, eu falo, nossa, mas qual que é o sentido de você trair a sua esposa com uma travesti? Você tem teus filhos, mostrava foto pra mim dos filhos deles, sabe? Fotinhas, coisas. Aí eu ficava, sabe? Eu falava, gente, sabe? Qual que é o sentido? E por que não contar pra esposa? Por que tá casado? Pra continuar nisso, escondendo da esposa? E a maioria dos clientes meu sempre pegava a calcinha da esposa pra mostrar pra mim essas coisas, sabe, vestido, sabe? E é muito, tipo assim, por isso que eu falo, eu acho que eu sempre fui verdadeiro, vivendo tudo isso, eu sempre fui eu, e por eu frequentar até hoje uma igreja, que a pastora é maravilhosa, maravilhosa, super me respeita, e Deus usa essa pastora tremendamente, e foi uma coisa que eu me apaixonei, porque hoje o preconceito é muito grande, principalmente quando você é uma pessoa homossexual. E então eu passei por essas situações com esses clientes e vendo que faz parte da vida, sabe? Ver que a vida é essa, entendeu? Aí, cliente, tipo assim, na hora que eu vejo que já tá cheirado ou alguma coisa assim, eu já não ia, entendeu?
eu já não topava. Mesmo eu precisando do dinheiro. Mas eu não topava. Não topava porque ia dar trabalho, eu já ia ficar louco, eu já me conheço, eu ia ficar nervosíssima, já querer quebrar tudo, querer ganhar meu dinheiro, quero ir embora. Dou lá meia horinha lá, faço meia horinha lá, faço minhas coisas meia horinha, quando dá meia horinha, eu falo, ó, deu, ó, bora, quero ir embora, beijinho, tchau. E eu já ficava louco, porque já aconteceu isso comigo, por isso que eu tô te falando que eu comecei a parar de sair com pessoas que cheiravam essas coisas. Aí eu nunca saí com uma pessoa quando ela usava pedra. Aí eu falei, ele, ó, deixa eu te falar, perguntou se eu usava alguma droga, o cliente, né? Se eu usava alguma droga, eu falei, não uso, não sei o que lá. Ele, nossa, mas tá até essas horas na rua sem nada de droga, né? Eu falei, nossa, é guerreira. Ele falou, você é guerreira? Não, ela foi pagar minhas contas, tem dinheiro. Que naquela época, as pessoas de boca vendia, né? Era aquela coisa mais verdadeira, né? Hoje, bem, só vender de boca, né? Não. Hoje é golpe, golpe, golpe. Então, aí eu indo pra com esse cliente, ele foi usar pedra. Aí ele foi lá, pegou uma sua latinha, furou assim, colocou a pedra em cima da latinha, né? Aí ele foi lá e eu olhando só aquela patifaria lá. E eu já toda vez quando eu vou pra um motel, essas coisas, eu como tudo, pego tudo lá comendo lá, eu vendo tudo, falei, comendo lá assim, ó. E eu lá, bebendo, comprando baby, tudo nas custas dele. Tava nem ligando. Nem ligando. Eu falei, depois eu quero o dinheiro da boneca. Mas ele queria uma companhia, não queria pra fazer alguma coisa. Ele queria uma companhia. E eu falei, tá, tudo bem. Vamos lá, ver. Ai, filha, pra quê? Mulher, pra quê? Parece que tava vindo não sei quem. Ai, parece que tem alguém ali vindo. Você não tá ouvindo? Ah, vai, não começa com perturbação não, hein? Falava desse jeito. E eu era muito louco. Aí já não tem paciência, a pessoa fica repetindo a mesma coisa, ficava louco, ficava louca. Ah, não, começa não. Não, tem ninguém perseguindo. Começa não. E ficava lá usando. Falava, ó, meu amor, deu meia horinha. Falava, ó, já deu. Cadê o dinheiro da boneca? Bora. Ele me deu o dinheiro, aí ele falou, não, eu vou continuar aqui. Falei, fique. Hoje eu tô indo embora. Desse jeito. Então, eu comecei a ver aquela coisa, tipo, até casal, sabe? Eu ficar com ele ao mesmo tempo. Então, tudo foi novo pra mim. Foi muito novo pra mim. Foi uma coisa muito nova, sabe? Pra mim. E eu não sei se com vocês foi assim também. Pra quem já passou por essa situação. Não às vezes parecida comigo, tá? Mas comigo foi muito assim. Então eu comecei a cansar. E eu fui passando por muitas coisas. Já chegou, porque a Patrícia já me deu muito trabalho também. Por isso que eu falo que tem história pra contar com a Patrícia. E a Patrícia era meio que invejosa. Mas eu gostava dela. Eu gostava. Por que eu gostava dela? Porque eu sei, a família dela era muito mais pobre que a minha. Entendeu? E eu entendo que ela queria ter muitas coisas que não conseguiria ter com esforço. E ela era bem negra, bem preta mesmo, né? E tipo assim, e aí eu fui lá e eu comprei uma peruca de cabelo, na época. Juntei o dinheiro e comprei. Falei, comprei peruca de cabelo esse. Que era da Mariana. Eu acho que o nome dela de travesti, acho que é Mariana. Se eu lembro, eu acho que era Mariana. E adorava ela, que a gente conversava, tinha papo. E eu comprei, ela vendeu pra mim por uma coisinha bem baratinha. Cabelo, e eu falei, fiquei super feliz, tá? Nossa, fiquei linda. Peruca de cabelo, nossa, tava amando. Aquelas de plástico eu não tava aguentando mais. Tava caindo cabelo pra todo lado, aquelas de plástico que eu tinha. Eu falei, ai meu Deus, pelo amor de Deus, o que eu faço da minha vida? Aí peruca de cabelo era outro nível. E a Patrícia, na hora que ela viu que eu comprei peruca de cabelo, ai, cresceu os olhos. Mas eu já sabia. Eu tinha certeza já. Aí ela já combinou com o boy dela de vir roubar minha peruca. E pior de tudo, gente, por isso que eu falo, o meu Deus que me cuidou de mim, me tirou daquilo, me tirou daquele lugar. E sempre cuidou, sempre. Era incrível. Eu passei por uma situação que eu falo, cara, era pra mim estar morto. Era pra mim estar morto.
Aí já passou vir puxar meu cabelo e nunca deu certo. Era incrível. O boy dela, na hora que ele ia vir puxar minha peruca, ela mesmo gritou. Ela mesmo gritou: Raíssa, cuidado. Mas, tipo assim, sabe, parece que é incrível. É Deus. É Deus. E ela sempre tentou puxar minha peruca. E era uma amiga do lado. Olha como são as coisas. Por isso que eu falo que eu tenho muitas histórias. Ela que levou a gente pra... Levou, assim, mostrou, né? Não levou porque a gente foi com as nossas próprias pernas. Então ela que mostrou pra nós esse mundo. E ela sempre roubava, sabe? Ela roubava, sabe? Essas coisas, mas eu não, sei lá, parece que eu fazia sempre, tentava fazer sempre o certo pra ganhar. E eu ganhava. Que incrível que eu passei, eu ganhava, não precisava roubar as coisas dos outros. E ela já tentou, aí ela já fez, roubou não sei o que lá, e já desceu um monte de travesti com o carro lá na minha esquina. Aí chegou perguntando dela. E eu falei, ela mora ali, ela tá ali, tá. Porque ela sempre fazia coisa errada. E eu falava, Patrícia, se cuida, se cuida. E não sei o que lá, sempre não escutava a mãe dela, fazer o que quer, sabe? E a família dela são até humilde até hoje. Faz tempo que eu não vou lá visitar eles, nem nada. Entendeu? Ela já se foi também. Ela também. Aí eu tenho uma outra, a Jéssica, outra amiga. Eu acho que era Jéssica o nome dela. Uma outra amiga nossa, que era minha, né? Na verdade era mais minha. E aí ela só se montava. Que aí eu já tinha na outra época, nessa época eu já tinha só calicalão, já usava calicalão também naquela época. Aí a gente saía, né? Que era o Erickson, ele se montava, eu gostava. As travestis não era muito com essas bichinhas de peruquinha, essas coisinhas, sabe? Era muito mais. Ah, é viadinho ainda. Como se elas nunca foi viado, né? Ninguém começa do. Já, só se. Naquela época ninguém começa assim, ó, já sou mulher, sou poderosa, sou aquela. Não, filha, tem que ralar muito, só se for rica. Se for rica, você podia fazer o que você quiser naquela época. Entendeu? Aí ela falava pra mim, né? Aí eu olhava, com a Erickson a gente saía, aí eu gostava de sair com a Erickson. Mas depois que eu descobri, aí depois que eu vi que uma foto dela que ela morreu, eu fiquei muito mal. Mas não tanto porque eu não era tanto próximo. Tão próximo assim, a gente saía junto, fervia mais de colega, sabe? Não era amiga. E eu sabia quem eram meus amigos, que era a Sabrina, entendeu? Que era minha irmã. Pra ela eu contava tudo, porque eu poderia confiar. E aí eu sabia conviver com todas as pessoas. Ah, aquela ali rouba. Ah, aquela ali é falsa. Ah, aquela... Eu sabia... Eu sempre já fui esperto. Eu sempre já fui, tipo assim, saber falar, saber lidar com aquela situação naquele momento. Entendeu? E parece que um cara foi lá e matou ela de facada. Aí tudo bem. Aí aconteceu, passou o tempo, perdemos. Aí... Depois eu fiquei bastante na rua, né? Fiquei 9 anos, né? Nessa vida. E clientes já vinham querendo me bater na rua, achar que era outra travesti que roubou ele. As pessoas só de estar lá já me julgavam, tipo assim. Teve uma época que aconteceu um dos moleques, algumas coisas assim, eles jogaram tijolo em mim. Tijolo. E me raspou. Tem uma marca aqui, eu não sei se vocês vão ver, não é de nascença. Da tatuagem aqui, ó. Aqui eu tentei tampar, mas tem uma marca aqui, ó. Porque a de nascença tá aqui em cima. Mas acho que não sei se vai dar pra ver, mas aqui é uma marca aqui, ó. Essa aqui é uma marca. Quando vê perto, ó, é uma marca, ó. E aqui é de nascença. Então, essa foi uma tijolada, porque ia acertar aqui no meu rosto. Que jogou o tijolo, fez assim. E acertou aqui. Nossa, aquilo sangrou tudo. Aí, e a minha amiga Laila já não tava, como que fala? Já não estava lá, entendeu? Não tinha ninguém. E eu tava sangrando mesmo, saindo um monte de sangue, assim. Aí eu preocupado, falei, meu Deus, que não sei o que lá, não sei o que lá. E tinha um lanchinho, com um monte de gente lá, o povo almoçando, né? O povo comendo, né? O lanche. E eu pedindo ajuda pra alguém. Naquilo, eu vi que eu não era nada.
eu vi que, tipo assim, ser travesti sofre muito. Travesti sofre muito. Muito. Por isso que eu falo que as fortes que estão até hoje, que eu admiro muito, eu admiro. Eu admiro porque por eu passar o que eu passei e e as outras continuar, eu vou falar uma coisa pra você, eu admiro. Porque só as fortes sobrevivem. Eu já sabia que não era pra mim aquilo lá. Eu tava permanecendo num lugar que eu já sabia. Já deu pra mim. E só de ver que todo mundo vendo eu sangrar, ninguém fez nada. 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 Nada, 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 nada. Tentei falar o mais rápido com a... Tentar tentar falar com a Laila. Com a Laila pra vir me buscar, que a Laila travesti minha amiga que morava com ela. Que aconteceu isso. Então, tipo assim, eu vendo de tudo coisas sobre respeito de travesti, e por eu ter passado por essa situação e ver que realmente é muito difícil. É muito difícil, gente. É cliente que eles são muito, muito nojentos. Muito nojentos. E naquilo eu já tava cansando de tudo aquilo. Eu tava cansando, já tava desistindo de mim. Tava desistindo. Aí eu fiquei mais próximo da Cafetina, que é a Piauí, e levei ela em alguns lugares também. Pegava minha motinha, levava ela e ficava mais próximo dela. E eu vi que era uma pessoa legal, pessoa do bem, eu já não pagava mais rua, entendeu? Porque eu já era de Rio Preto, ela não cobrava mais de mim, entendeu? E aí eu fiquei super coisado, fiquei de boa, mas também já não tava me importando também, porque eu já tava cansado. E eu precisava de alguma coisa pra mim realmente sair da rua. Realmente sair da rua. Eu não tava me aguentando mais. Não tava me aguentando mais. Mas isso aqui eu não conseguia. Eu não conseguia. Aí a Cafetina, acho que foi presa, a Piauí, acho que a Piauí tá presa. Tá viva ainda, mas acho que tá presa, a Piauí. Gosto, nossa, eu gostava muito dela. Eu gostava dela. Entrou a Lavínia. Na época ainda tava, aí na hora que eu quase tava no finalzinho da rua, que eu já tinha 22 anos, mais ou menos. 21, 22 anos. Eu já tinha. E eu já tava cansado, né? Eu falei, já não é pra mim. Eu já comecei a me mudar. Já, tipo, tirei cabelo, comecei a usar peruca. Comecei, tipo, fazer pouco a pouco, saindo. Parei de começar a tomar Perlutran, tomar hormônio feminino. Então eu comecei, sabe? Comecei a fazer pouco a pouco. E tem a minha época de escola, gente. Mas isso eu quero contar em outro vídeo, tá? Eu quero contar. Minha época de escola, que eu comecei que eu era viadinho. E, gente, eu não terminei de estudar, viu? Fazendo tudo isso e estudando, tá? Não terminei de estudar, mas só que eu não dei tanto valor nos estudos. No próximo vídeo eu vou falar e ainda eu ia montada pra escola. Era babado, gente, era babado. Então eu quero fazer em outro vídeo. Quando eu era um viadinho, entendeu? Mas eu tô contando mais a parte da travesti, do que eu vivenciei. Às vezes eu posso ter esquecido algumas coisas, mas conforme eu vou fazendo o vídeo, às vezes eu vou lembrando, vou falando, tá? Dos outros vídeos que eu vou fazendo, tá? Mas eu com 22 anos eu parei, né? De fazer rua, tá? E o que eu vou... Aí entrou essa Cafetina, né? Que era a Lavínia. Aí, a última vez a Lavínia veio e me cobrou. Porque como eu era de Rio Preto, Rio Preto, igual todas as bichas, não paga, entendeu? Não pagava. E eu ficava perto das travestis, da Laila, da Danúbia, entendeu? Mais perto das travestis mais velhas. E que era mais educada, mais de boa, entendeu? Tinha mais conhecimento, eu ficava mais perto delas. Aí igual a Sabrina, ela fez um bom tempo com a gente na rua, mas depois ela começou só a fazer insight, entendeu? Ela não fazia mais rua, entendeu?
Aí essa cafetina Lavínia veio cobrar eu. Veio cobrar a rua de mim. Aí eu não gostei, não, mas puta num travestizão imenso. Eu falei, o que, velho? Não vou usar, não vou bater boca. Eu falei, não dá, eu já tava cansado. Já tava cansado da rua. Já não tava vendo que não era mais eu. Falei, não, já deu. Aí no dia que ela me cobrou, dei, não queria dar dinheiro. Ah lá, ela vai, me dá dinheiro pra ela. Aí eu dei o dinheiro pra ela, pra essa Lavínia. Aí eu falei pra mim mesmo, não vou mais. Não vou mais. Vou mudar, vou procurar algum meu rumo. Eu vou correr atrás da minha vida. Trabalhar e sair dessa vida. Entendeu? Depois disso, nunca mais. Nunca mais, tipo, querer, tipo, assim, querer me jogar pra rua. Tenho minha vida de drag, tá, gente? Depois eu vou ter meu vídeo só pra drag também, tá? Tenho vídeos, tenho fotos. Era uma drag aqui, ó. Babadeira. Entendeu? E essa minha vida, essa história minha de travesti vai ficar marcada pro resto da minha vida. Então eu tô fazendo esse meu primeiro vídeo porque eu acho que as pessoas devem saber que hoje eu não sei como que tá, mas sempre quando eu passo lá na avenida, eu não vejo a travesti. A avenida tá muito vazia, porque eu acho que agora o povo tá fazendo mais site já, né? Nessa época, eu acho. É muito raro ver alguma travesti. Só se eu entrar dentro da zona pra ver se tem travesti, mas eu não tava, toda vez que eu passo lá, às vezes eu não tô vendo travesti. Entendeu? Lá na minha esquina, você não vou cobrar, hein? Alô, cafetina. Então, tipo assim, aí depois que a travesti, a cafetina me cobrou a última vez, que era outra, a cafetina mudou, eu preferi pular fora. Eu vi que não era mais pra mim. Eu vi que eu pertenço a outro lugar. Eu acho que aquele espaço ali eu já preenchi tudo, eu já vivenciei, já passei por tudo que tinha que passar, então eu preferi que melhor eu mesmo sair e parar com tudo isso. Entendeu? Mas em torno dessa vida de travesti, minhas irmãs, minha mãe, essas coisas. Quando minha mãe foi embora, essas coisas, eu tava morando com a Laila, mas eu sabia que a minha irmã e meu pai tava passando por muita necessidade. Eu voltei pra casa da vida do meu pai com a minha irmã. E eu ainda fazendo um programa naquela época. E a gente passou muitas situações de necessidade. Na infância minha, então, nossa, minha história de infância é muito grande. Muito, muito legal também, viu, gente? Muito que eu passei, entendeu? Por isso que eu era já um menino esperto, tá? Então, é isso que eu queria contar pra vocês. Eu espero que vocês gostem do meu vídeo. Eu espero que vocês comecem a me seguir e se inscreva, tá, no canal. E curte, dá like. E eu queria saber uma coisa. Vocês teriam coragem de contar o seu passado? Você teria vergonha? Fala pra mim, quero saber. Esse é um vídeo que eu tô fazendo no YouTube e vou fazer mais vídeos, tá? Vou contar mais coisas. Tem muito mais coisas conforme eu vou lembrando, tá? É isso, gente. É isso. Eu tô agora um pouquinho com vergonha porque tá terminando o vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado da minha história, tá? Se eu fiz alguma coisa que magoou alguém, alguma coisa assim, mil desculpa. Às vezes não. Eu tenho TDAH, tenho dislexia, então tudo junto, então eu sou uma pessoa errada. Então eu tô tentando ter uma boa forma pra falar com vocês, tá? Muito obrigada mesmo, de coração, tá? Mas eu quero muito comentário de vocês, quero saber de onde vocês de onde vocês veio, se vocês já passaram por umas situações igual a minha, tá bom? Tá? Então é isso. Beijinho pra todos vocês, tá? Tchau, tchau.